Ok, acho que agora está gravando. Vamos lá. Se não está gravando, vai começar a gravar já já. Então, a primeira razão que eu trouxe para que a gente pudesse fazer esse estudo é porque a gente está sendo desafiado à oração. É um momento de crise, é um momento de preocupação da saúde, é um momento de preocupação econômica, é um momento de bastante incerteza. Então, todas estas coisas naturalmente demandam de nós a súplica, a oração para que Deus nos atenda, nos guarde, nos livre no meio de toda essa conturbação. Então, eu tenho certeza que a gente tem aumentado a nossa disposição nesse sentido. Mas também é um período em que a gente está sendo desafiado a realizar o culto doméstico, né, aos domingos. Esse foi o modelo que a gente assumiu para a igreja, né? Algumas igrejas estão fazendo transmissão online, outras estão gravando o culto para depois colocar no horário, mas nós conversando com os pastores, dentro das nossas condições tecnológicas, né? A gente está aprendendo coisas novas, mas nas condições que nós tínhamos, nós entendemos que o melhor modelo era esse que estamos usando. Orientar as famílias, as pessoas individualmente, ou as famílias, a fazerem a liturgia, né, que a gente manda todo domingo, e gravar a mensagem para que, na parte do sermão, vocês possam ouvir o pastor. Tá? Mas, além deste modelo, também a gente tem incentivado o culto doméstico. Algumas famílias estão em casa o tempo todo e tem muita coisa na televisão para ver, videogame, trabalho, né? Mas seria também um momento a gente aprender a desenvolver o culto doméstico e a disposição para, como família, estudarmos a palavra de Deus. Tá? Então, nesses recursos espirituais, eu passei orientação, né, para culto doméstico da casa editora. Essa semana eu passei outra também para pais e filhos, porque nosso estímulo é também que a gente separe ali 30 minutos, 40 minutos do nosso dia para reunir a família, para orar, como estamos fazendo, e para estudar a Bíblia, para estudar a palavra. E eu queria, nesse estudo, fazer a junção dessas duas coisas. Tá? Ou seja, como que é importante também a gente perceber a relação entre a oração e o estudo bíblico. Como que nas nossas orações, a disposição para, a preparação para estudar a Bíblia deve estar presente e vice-versa. Como o nosso desejo de estudar a Bíblia em família precisa ser acompanhado, precisa ser orientado por meio da oração. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero compartilhar com vocês esta manhã. Nós vamos dividir, então, o nosso estudo hoje em três momentos, em três áreas, que é que eu quero apresentar para vocês de acordo com o texto bíblico. Primeira coisa é que a oração é necessária para que os propósitos da educação cristã sejam cumpridos. A educação cristã tem um objetivo. A educação cristã tem um alvo. Educação cristã acontece na escola dominical, mas ela acontece no todo da nossa vida. Em tudo aquilo que nós estamos envolvidos, nós estamos buscando desenvolver a nossa vivência como cristãos. Então, o culto doméstico é uma oportunidade disso. O culto individual, a devocional diária, tudo isso está envolvido na educação cristã, o vídeo que você assiste, o áudio que você ouve. Então, olhar para estes propósitos e perceber como a oração é importante para que eles sejam entendidos. A segunda parte, nós vamos falar sobre o magistério cristão. O magistério é a palavra específica para o professor, né? Mas, na verdade, é aquilo que diz respeito àquele que ensina. Tá? Nesse caso, eu tenho que lembrar, né, que nós estamos
quando pensamos na dimensão da família, nós estamos pensando no pai que vai dirigir aquela devocional, nós estamos pensando na mãe que vai dirigir aquela devocional, ou até no jovem que, né, se for um rodízio dentro de casa, então agora é a vez do jovem que vai fazer a direção da devocional naquele dia. Então, nós precisamos entender o que eu preciso ter para dirigir a devocional na minha casa e como que a oração nos ajuda nisso. E por fim, nós vamos trabalhar a ideia de como a oração é necessária para que o ensino que a gente recebe, seja na mensagem do pastor, seja no culto doméstico, seja na devocional pessoal, como que esta mensagem pode alcançar o nosso coração e pode transformar a nossa vida. Então, como a oração é importante para o crescimento espiritual. Tá? Essas são as três fases que nós vamos trabalhar. Tá? Eu coloquei os textos em cada uma delas, só que é o seguinte, se você está no celular, eu tentei fazer o mais amplo possível, mas se você está no celular, talvez não fique muito fácil de ler. Tá? Então, se você está no celular, fique com a sua Bíblia do lado, ou perceba, se você vai precisar da sua Bíblia, vai atrás, mas em princípio eu também coloquei todos os textos aqui para a gente conseguir ler. Tá? Então, o que a gente quer quando a gente está estudando a Bíblia? Tá? Então, para simplificar a nossa linguagem aqui, né? A primeira coisa, e a mais óbvia, é que eu quero conhecer a palavra. Tá? Esse é um dos objetivos que nós temos que ter. Nós não lemos a Bíblia por superstição. Nós não lemos a Bíblia para fazer algum tipo de exercício devocional. Faça alongamento, né? Leia um versículo bíblico e faça 3 orações. Não, não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de um desejo, de fato, de desenvolver o nosso conhecimento, de desenvolver a nossa instrução. Então, veja lá o que Paulo diz para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, de uma forma geral, o que nós queremos é que, quando os nossos filhos se tornarem adultos, eles possam receber uma instrução semelhante a esta que Paulo vai dar para Timóteo. Timóteo, você sabe aquilo que você aprendeu e aquilo que explicaram para você. Então, você, desde pequeno, sabe aquilo que você precisa para alcançar a salvação. Isso vale para os nossos filhos, mas isso vale para nós também. Nós estudamos a palavra por meses, por anos, por décadas, e agora nós estamos trancados dentro de casa, sendo motivados a fazer o estudo bíblico doméstico. Pois bem, nesse momento onde eu já não tenho mais a estrutura da escola dominical, a estrutura do culto público, para me instruir do ponto de vista cristão, eu ainda tenho as coisas que eu aprendi. Eu ainda tenho as coisas que me explicaram. Então, o nosso objetivo é que esse conhecimento se reforce, que esse conhecimento se fixe na nossa mente, se fixe no nosso coração. Tá? Então, por que isso tem a ver com oração? Porque é muito comum a gente ter aquela impressão de que aquilo que nós ouvimos na semana passada, no mês passado, a gente já não lembra mais. Se eu te perguntar qual foi o tema da última aula de escola dominical que você participou, certamente você vai ter alguma dificuldade em lembrar do que tratou. É normal nosso, é o nosso jeito de ser. Alguns têm uma memória mais privilegiada, outros procuram anotar, né, justamente para não esquecer. Então, a gente precisa que Deus esteja trabalhando em nós para que esse momento que estamos tendo agora de estudo bíblico possa, de fato, trazer para nós um conhecimento que se fixe no nosso coração e a gente possa, então, lembrar. Tá? Então, nós temos um livro extraordinário que é a palavra de Deus.
nós temos histórias, nós temos exemplos, nós temos orientações, nós temos provérbios, nós temos salmos. Então, tudo isso é importante para nos ajudar no nosso dia a dia. Esse é um dos objetivos da educação cristã. É por isso que é importante você reunir a sua família, é importante que é por isso você ler a sua Bíblia diariamente. O segundo propósito da educação cristã é transformar o comportamento. Veja, se é difícil a gente lembrar daquilo que estudamos, e se é necessário pedir a Deus que prepare a nossa mente para que a gente conheça melhor a Escritura, quando eu falo dos efeitos que essa Escritura tem que ter em nós, então o problema cresce muito mais. Isaías 1, 16, 17 diz assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, quando a gente aprende as Escrituras, nós não estamos apenas alimentando a nossa mente. Não estamos apenas preocupados naquilo que a gente vai ter de conhecimento bíblico, mas o conhecimento bíblico precisa gerar mudança de atitude em nós, nos nossos atos, nos nossos olhos, na maneira como a gente trata as coisas, naquilo que a gente aprende a ser e a fazer. Então, é importante que a gente compreenda que a nossa devocional, a nossa leitura bíblica, e depois, quando Deus nos permitir, o nosso retorno à escola dominical, o nosso retorno aos cultos públicos, o retorno aos grupos familiares, tem o objetivo de transformar o nosso comportamento. Então, a cada estudo bíblico que eu faço, eu preciso pedir a Deus que Ele quebre o meu coração, que Ele mude a minha maneira de agir, que Ele mude a minha maneira de pensar conforme a sua palavra. Este é o objetivo da palavra de Deus, trazer orientação e direção para nós. Olha só como Romanos também nos leva nessa ideia. Não apenas o que a gente faz, mas aquilo que a gente pensa precisa ser alterado quando a gente estuda a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só como a gente percebe a extensão do ensino bíblico dentro da igreja. Ele trabalha com conhecimento, ele trabalha com atos e atitudes, e ele trabalha com pensamento, o jeito da gente pensar. Né? A ponto dele dizer: olha, pense com moderação, renove a sua mente. Tá? Esse é um desafio que a gente precisa ter. Nós estamos diante de Deus para ela apontar para nós as transformações que precisamos ter no nosso modo de ser e no nosso modo de pensar. Se você não vai para a Bíblia buscando essa transformação, então você já está numa posição extremamente prejudicada dentro da educação cristã. O ponto, eu sempre tenho repetido isso quando posso, não é que o nosso modo de pensar não é o modo de pensar de Deus. É isso que Isaías diz. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, de partida, é lógico que a gente já foi transformado muito pela obra de Deus, mas de partida, um pensamento meu não é o pensamento de Deus, por definição. À medida, sim, em que estudamos a Bíblia
e que somos transformados pela renovação da nossa mente, aí sim nós começamos a ter, como Paulo vai chamar, a mente de Cristo. E aí sim, esse é o desafio, que aquilo que vem à minha mente, o modo de eu pensar, esteja de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. É pelo estudo da palavra, é pelas minhas devocionais, é pela minha participação no estudo bíblico que isso vai acontecer. Então o salmista diz, né, o salmista faz a oração lá no Salmo 19, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor Deus e Deus meu. Esta é a oração que nós precisamos fazer, certo? Que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, esteja vinculado, esteja dirigido à palavra de Deus. Mas o desafio continua. Não pense que é só isso, não. A Bíblia também diz que, a partir da educação cristã, a imagem de Cristo está sendo formada em nós. Nós não estamos sendo transformados apenas em seres humanos melhores. Não estamos sendo transformados apenas em pessoas melhores ou pessoas com uma melhor qualidade. Nós estamos sendo transformados na imagem do perfeito Filho de Deus. E este é o desafio do ensino. Quando Paulo está lá escrevendo aos Gálatas, e ele estava assim bastante chateado com os Gálatas, né? Você conhece a história, né? Porque eles estavam deixando o evangelho da graça e tentando confiar nos rituais judaicos para sua salvação. Né? E aí Paulo vai escrever aqueles irmãos, repreendendo-os, corrigindo-os, reorientando-os, e a certa altura da carta ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então, este é o grande desafio da vida cristã, a imagem de Cristo sendo formada em nós, nós nos tornando menos parecidos conosco mesmos e mais parecidos com Jesus Cristo. Isso está acontecendo. Isso não é uma coisa só, lá, quando chegarmos na eternidade, nós vamos parecer com Cristo. Sim, quando chegarmos lá, nós seremos perfeitamente semelhantes a Ele. Mas isso já está começando a acontecer em nós. A gente tem que ler a Bíblia com esse desejo. Cristo está sendo formado em nós. Aos Colossenses, Paulo fala, né, que o mistério que estava oculto anteriormente e agora foi revelado no Evangelho é o seguinte: Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, esse é um dos grandes propósitos da vida cristã, ver Cristo sendo formado em nós. Olha como Paulo fala sobre isso lá em Efésios 4, dos versos 20 a 25. Diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, tá? Ou que vocês aprenderam com Cristo. Se é de que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Bom, como é que a gente ouve Jesus? Como é que a gente é instruído por Jesus? Não é de acordo com a palavra? Não é quando a gente faz o estudo bíblico? Não é quando a gente lê a Bíblia? Não é quando a gente vai ao culto doméstico? Não é quando a gente vai na escola dominical? Então, Paulo está chamando a atenção para isso. Vocês estão ouvindo Jesus falar? Então, aprendam aquilo que Jesus está ensinando a vocês. E aí, o que é isto? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, nós aprendemos com Cristo, entre outras coisas, né? A lista vai continuar, mas nós aprendemos a falar a verdade. Por quê? Porque Cristo é alguém que é criado em justiça e retidão procedente da verdade. Nós aprendemos
a socorrer aquele que está necessitado, que é o versículo que vem adiante. Nós aprendemos a abandonar a amargura, a gritaria, né? As dissensões. Né? Nesse período, dentro de casa, onde estava conversando com outro grupo da igreja, nós estávamos falando sobre isso. Né? Então, existem aí estudos mostrando que algumas famílias estão se reconciliando nesse período de isolamento, e algumas famílias estão brigando e não conseguem mais ficar umas com as outras nesse período de isolamento. Tá? Então, a gente tem uma orientação bíblica em relação a isso. O convívio, né, 24 horas, é certamente um grande desafio. Mas nós temos a orientação de Deus para que isso aconteça. Estudar a Bíblia é o que nos permitirá fazer cada uma destas coisas. E por fim, o que nós queremos quando nós pensamos na educação cristã? Nós queremos equipar cada um de nós para o serviço. O equipamento, a preparação para o serviço é importante. Ou seja, eu tenho da igreja instrução, ferramentas, um roteiro de estudo doméstico, um estudo bíblico que o pastor prepara, uma mensagem que o pastor grava. Mas para que isso? Porque eu tenho um ministério a cumprir. Você tem um ministério a cumprir. Então, a Efésios vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, este é o objetivo, certo? É que nós estejamos sendo preparados, que nós estejamos sendo equipados, que nós estejamos sendo dirigidos para isso. Lá para Timóteo, nós conhecemos bem o texto que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que nós estamos buscando. Esse é o propósito da educação cristã. Bom, não sei se é isso que estamos buscando, mas é isso que deveríamos buscar. É isso que a Bíblia está orientando cada um de nós a fazer. E esse tempo em que estamos privados e impedidos de algumas atividades poderia, deveria ser utilizado no desenvolvimento, no esforço de podermos buscar algumas destas coisas que estão sendo produzidas e estão sendo preparadas para cada um de nós. Tá? Então, veja os 5 elementos que eu separo aqui para a educação cristã: dar conhecimento da palavra, transformar o nosso comportamento, transformar a nossa mentalidade, formar a imagem de Cristo em nós e equipar cada um de nós para o serviço do reino. Estas coisas é o que estudar a Bíblia quer fazer por nós. Mas para que estas coisas sejam alcançadas, nós temos que entender a importância de pedir a Deus estas questões. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos parar um pouquinho, para que eu também não fique falando o tempo todo, e nós vamos ter a oportunidade de pedir a Deus que faça isso na nossa vida. Certo? Pedir a Deus que estes propósitos, que estas orientações, que essas direções estejam sendo produzidas e estejam sendo trabalhadas em nós. Eu vou pedir para o André, dá para aí? O Samuel está controlado aí, André? O André, a gente já testou o microfone, então deixa eu liberar aqui. Por que eu não consigo liberar o André para falar?
Tá me ouvindo bem, Ó, reverendo? agora sim, era vocês, né? Então, André, ora por nós, né? Pede para que Deus faça essas obras em nós, antes da gente continuar o nosso estudo aqui. Pai Celestial, Pai bondoso, Senhor, graças te damos por este dia, Senhor, porque apesar de estar longe, Senhor, temos tecnologia que nos permite estar próximos, Senhor, e principalmente estamos espiritualmente próximos a Ti, Senhor, ligados pelo Teu Santo Espírito que habita em nossos corações, Senhor. Senhor, que possamos usar este período como um período para que, recolhidos em nossas casas, Senhor, possamos olhar para Ti, possamos nos fortalecer, Senhor, da Tua palavra, Senhor, possamos fortalecer os laços nas nossas famílias, Senhor, possamos fortalecer a Tua igreja como um todo, Senhor. Temos visto, ouvido muito a respeito de notícias, de previsões, Senhor, de cenários futuros, mas sabemos que é só Tu que diriges, Senhor, o destino da humanidade. Senhor, nas Tuas mãos já estão, Senhor, previstos, pré-determinados, tudo o que vai acontecer dentro da Tua soberania, Senhor, e também dentro do Teu amor, Senhor. Que confiemos nossas vidas a Ti, Senhor, mas que possamos também aproveitar este tempo para nos capacitar um pouco mais, Senhor, para olharmos para Ti, Senhor, para olharmos para as Tuas Escrituras e vermos o que Tu tens a nos ensinar, Senhor. Se Tu com o reverendo Dario, Senhor, se Tu com a equipe pastoral da igreja, Senhor, nestes momentos turbulentos, Senhor, para que com serenidade possam, Senhor, pastorear o Teu rebanho até a Tua vinda, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Continuando, vou voltar. Nosso primeiro foco foi o que almejamos ou o que Deus quer que nós conheçamos quando nos dedicamos à educação cristã. Então, dar conhecimento, transformar o comportamento, transformar a mentalidade, formar a imagem de Cristo e equipar os crentes para o serviço do reino. Agora, o nosso foco é naquele que ensina. E eu preciso entender também aquilo que é necessário para quem quer fazer o estudo bíblico. Então, de uma forma específica, quando eu fiz esse estudo, eu estava pensando no professor. Mas quero também falar isso. Você é responsável pelo culto doméstico da sua família nesta semana, então estas orações você também precisa fazer, tá? Para que isso lhe seja concedido. Você vai participar do estudo bíblico, ore por aquele que vai dirigir o estudo bíblico nesse sentido, porque estas coisas são necessárias para quem ensina a palavra de Deus ou para quem compartilha a palavra de Deus. Se você vai fazer a sua devocional sozinho, né, vai fazer a sua leitura bíblica diária, essas orações você precisa fazer, porque são elas que vão preparar corretamente você para o ensino, para a compreensão das Escrituras. Tá? O salmista, lá no Salmo 119, faz esta oração: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Uma das coisas que nos desafia quando pensamos no estudo bíblico é que muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que a Bíblia tem a dizer. Às vezes até o modo como a Bíblia fala, né, as palavras utilizadas são difíceis para nós. Né? Mas, de forma geral, e é muito mais comum, às vezes a gente não consegue perceber bem o que aquilo tem a ver com a gente, de que maneira que aquilo pode nos orientar, nos ajudar, nos instruir naquele momento. Tá? Também, às vezes, nós, como a palavra de Deus está transformando os nossos atos, o nosso pensamento, o nosso modo de ser, muitas vezes nós olhamos para uma instrução bíblica e a achamos pesada demais,
ou fora da realidade, alguma coisa que não é aplicável, que é impossível de se fazer, que seria muito bom se fosse assim. Então, quando a gente ora, Deus, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero que os meus olhos sejam capazes de ver aquilo que é maravilhoso na tua palavra, aquilo que me traz instrução, aquilo que enriquece, que consola a minha alma. Me ajuda a perceber isso. Essa é uma oração que a gente tem que ter. Se você, talvez você não tenha atinado para isso, mas certamente você percebeu. Nós, sempre quando nós vamos começar, né, o sermão, nós temos aquele momento em que a gente ora pedindo a Deus que abra a nossa mente, abra o nosso coração para compreender a palavra. É isso que estamos fazendo, né? O hino, né, que a gente canta nesse sentido, né? Enquanto ao Salvador teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, para ver a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Né? Então, esta oração, Deus, eu preciso compreender as Escrituras. Elas não são apenas um exercício intelectual. Ela não é o conhecimento daquilo que o Senhor falou há 2.000, 3.000 anos atrás. Ela é o testemunho que desde aquela época vem sendo dado aos teus filhos para a alimentação do seu povo, para a instrução daqueles que conhecem e que vão viver de acordo com a tua palavra. Então, ore pedindo compreensão das Escrituras, seja quem ensina, seja quem aprende. Tá? As duas coisas são necessárias. É importante também que a gente, quando vai fazer um estudo bíblico, a gente se lembre das necessidades daqueles que nos ouvem. Por quê? Porque nós devemos ter essa disposição de chamar as pessoas para ouvir a palavra de Deus. É Deus quem está falando no estudo bíblico. É Deus quem está falando no culto doméstico e Ele quer falar com você. Ele quer falar com a sua esposa, com o seu marido. Ele quer falar com o seu filho. Ele quer falar com o seu pai. Então, é importante que a gente se comprometa em convencer, em chamar as pessoas. Veja lá o Salmo 34, né? Davi diz: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha, para poder chamar alguém assim, a gente precisa de fato estar coberto, como a gente costuma dizer, da oração. Certo? O que eu tenho a dizer é o que Deus quer falar para vocês, e eu vou dizer para vocês o que é temer ao Senhor. Esse é o desafio que nós temos que assumir. E esse desafio é bênção para nós, para nossa família, para os nossos filhos. Devemos assumi-lo sim. Da mesma forma, Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu acho interessante esse Salmo 51 e esse texto eu separei para vocês, porque você se lembra, o Salmo 51 é um daqueles salmos de contrição de Davi, depois do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Então, não estamos falando de uma autoridade que venha de nós, daquilo que a gente é capaz de fazer. Isso vai ser importante, nós vamos falar sobre isso, mas em primeiro lugar, a autoridade é da palavra de Deus. Então, Davi diz assim: Deus, quando o Senhor restaurar a minha vida e me purificar daqueles pecados que eu cometi, eu ensinarei àqueles que pecam também onde encontrar os seus caminhos, para que aqueles que estão em pecados possam se voltar para o Senhor. Então, é importante que a gente se disponha no estudo bíblico, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de dizer para as pessoas onde elas precisam atuar, o que elas precisam mudar para poder servir e para poder fazer a vontade de Deus na vida delas. Esta disposição precisa estar naquele que ensina e devemos buscar isso em oração. A gente tem um trabalho no seminário, né, com pastores, e
E algumas vezes nós somos chamados a participar do exame da pregação dos pastores, né? A gente chama do sermão de prova. No presbitério também a mesma coisa acontece, né? E uma das coisas que a gente tem ensinado os alunos nesse sentido, o reverendo Canelha sempre mencionou isso, né? É que o sermão ele precisa ter um propósito muito claro de tocar naqueles que estão ouvindo. Né? A linguagem de Reverendo Canelhas, né, vocês o conhecem bem, né, é aquele, eu preciso sentir a faca no pescoço. Eu preciso saber que é comigo que a palavra de Deus está falando e que ela está exigindo de mim uma atitude, está exigindo de mim uma resposta. Então, quando eu estou fazendo o culto doméstico, eu preciso lembrar disso, certo? É um exercício devocional, mas é um exercício devocional que tem todos aqueles 5 propósitos. Então, em que aspecto da nossa vida nós precisamos ser transformados? Quais são as coisas que estão acontecendo conosco? Quais são as coisas que estamos fazendo? Quais são as coisas que estamos pensando que precisam ser mudadas pelo temor do Senhor? Esse é um dos, esse é um dos propósitos e esse é um dos pedidos que nós temos que fazer. Senhor, agora nós vamos abrir a sua palavra e a gente precisa que o Senhor nos ajude a perceber o que é que em nós precisa ser mudado. Que o Senhor nos ajude a perceber quais são os desafios, quais são as ações que o Senhor quer que a gente tenha a partir de agora. Em que o Senhor quer que a gente se engaje. Faça essa oração, certamente esta oração é necessária. Bom, além disto, né, para que isto aconteça, é necessário que o próprio Deus fale com a gente. Então, o estudo bíblico não é um exercício técnico, não é o quanto que eu preparei, o quanto que eu pesquisei os comentários, o quanto que eu peguei aquele capítulo de um livro especial e então eu fiz ali um bom resumo daquele livro. Todas essas coisas são importantes e nós estamos buscando em Deus a cada uma delas, mas é importante que a gente lembre também que estudar a Bíblia é ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele precisa nos guiar. Ele é quem nos guia a toda a verdade. Não foi isso que Jesus falou? Que ele vai enviar o seu Espírito e o Espírito vai nos conduzir a toda a verdade. Olha como o salmista diz isso já lá no Antigo Testamento. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. No culto doméstico, quem está falando é Deus, não é? Então, ore para que Deus fale. Ore para que Deus conduza. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Há perigos, há tentações, há ameaças, tanto aquelas que podem nos fazer mal, e a gente tem sempre orado por elas, mas eu queria que você lembrasse também, há aquelas que você pode fazer mal a outras pessoas. E se Deus não estiver trabalhando na sua vida, as suas palavras, os seus atos podem fazer mal a alguém. Então, quando eu faço o meu culto doméstico, quando eu faço a minha devocional, eu tenho que pedir a Deus: Deus, me ajude a não tropeçar, me ajude a não cair em armadilhas. Sejam aquelas que outras pessoas jogam contra mim, sim, mas também sejam aquelas que eu ainda no meu pecado jogo contra outros. E eu também não quero ser causa de tropeço. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, ok? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Mas lá em Romanos, Paulo nos lembra uma coisa importante sobre aquilo que faz com que essa oração seja tão necessária. É que a nossa carne, o nosso modo de ser natural, ainda que bem instruído, a lei, ela nos instrui bem a vontade de Deus, a nossa carne não nos permite executar bem a vontade do Senhor. Então, Paulo vai nos lembrar que o Espírito Santo vem para que aquilo que a lei não conseguiu fazer por causa da nossa carne fosse possível agora, que o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida. Olha só, porquanto
o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então é importante quando a gente faz o estudo bíblico que a gente lembre-se disso. Não é uma questão de um comprometimento pessoal. Não é uma questão de mero esforço pessoal. Obviamente, se a gente não for diligente, se a gente não nos esforçarmos, nada disso vai acontecer. A preguiça, o desleixo com as coisas espirituais certamente nos prejudicarão. Mas é importante que também se diga que todo o esforço da nossa carne ainda será insuficiente se o Espírito Santo não estiver trabalhando em nós. Então, eu aprendo uma coisa da palavra de Deus e faço o quê? Oro para que Deus me capacite a fazer isso. Eu aprendo alguma coisa na palavra de Deus e aí eu percebo que lá na cruz Cristo morreu e me habilitou para poder andar e fazer aquilo que a palavra de Deus está colocando para nós. Esse é o desafio da vida cristã. Nós aprendemos algumas coisas, somos desafiados pessoalmente a praticá-las, mas lembramos que todo o nosso esforço ainda não é suficiente e por isso nós sabemos que só agradaremos a Deus, ou só veremos a palavra de Deus sendo cumprida em nós quando confiarmos na obra do Espírito, quando confiarmos na presença do Espírito em nós e no nosso coração. E aí sim, nós podemos fazer isto, confirmar o ensino pelo testemunho. Uma das dificuldades, eu sei, né, e falo isso pessoalmente, né, do estudo doméstico, do culto doméstico, é porque quando a gente ensina para pessoas que conhecem a gente no dia a dia, nós somos mais cobrados disso. Quando a gente está falando para um grupo de pessoas que a gente não convive, é fácil a gente dizer faça isso, faça aquilo, seja assim, seja daquele jeito. Mas as pessoas sabem quem nós somos. Dentro de casa, as pessoas sabem o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, conhecem os nossos tropeços. E então a gente fica muitas vezes constrangido. A gente fica muitas vezes limitado pela vergonha. E é certo isso, pela vergonha que os nossos próprios pecados trazem sobre nós. Então, o desafio da oração está nesse. Nós temos um compromisso com Deus e os meus pecados, as minhas falhas, não podem me impedir de ser a bênção na vida da minha família, bênção na vida dos meus colegas de trabalho. Eu preciso confirmar aquilo que eu digo pelo meu testemunho. Então veja o que Paulo vai dizer aos Filipenses: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará com vocês. Veja então como Paulo ele está disposto a se colocar nessa posição. Não que ele fosse um homem perfeito. Nós conhecemos algumas das dificuldades de Paulo, mas nós temos aqui alguém que assumiu um compromisso, o compromisso de ensinar a palavra de Deus. E nesse compromisso de ensinar, ele precisa se colocar nesta posição. Lembra aquela expressão que normalmente a gente usa, tal, né? E a gente já tem sido alertado quanto ao perigo delas. Não olha para mim, olha para Cristo, né? Você não deve olhar para mim. Não, você deve olhar para mim. E você vai ver em mim um pecador que está seguindo a Cristo. E você deve seguir a Cristo buscando redenção como eu tenho seguido. Certo? Sim, é verdade que se a gente for esperar, se a gente for confiar nos homens ou na igreja, ou se você for confiar em mim, você está perdido.
A sua esperança, a sua confiança, a sua fé precisam ser depositadas em Jesus. Mas o meu compromisso deve ser o de apresentar Jesus a você. Então, eu preciso chamar a sua atenção. É aquela oração do salmista: venham, filhos, e eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Você precisa sim dizer aos seus filhos: olhem para mim, que eu quero ensinar a vocês como é que um cristão vive. Bom, diante disso, pedir a Deus que trabalhe o nosso coração, que transforme a nossa vida, que guarde, né, como o salmista diz, que ponha guardas na nossa boca, todas essas coisas são extremamente importantes, porque a gente quer dar esse testemunho. Timóteo também recebeu essa instrução, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E como é que Timóteo podia fazer isso? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, o esforço de reunir a nossa família para o culto doméstico está aqui, nessa disposição de que nós queremos aprender a ensinar os outros a palavra, o procedimento, o amor, a fé e a pureza. Estas coisas são extremamente importantes e a gente então precisa ter esta aplicação. Quando voltarmos à nossa escola dominical, quando voltarmos aos nossos cultos, eu espero que você não cesse, que você não pare de desenvolver estes exercícios espirituais que estamos treinando nesses dias, certo? Eles são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então, aqui, novamente, o nosso resumo, certo? Nós temos que orar, pedindo a Deus que nos faça compreender as Escrituras, pedindo a Deus que nos permita conhecer as nossas necessidades e as necessidades daqueles que nos ouvem. Nós precisamos também pedir ao Senhor que nos conduza no seu espírito para fazer aquilo que a nossa carne não é capaz de fazer, para realizar em nós o que a nossa carne não é capaz de realizar. E nós estamos pedindo ao Senhor que nos abençoe para que a gente possa confirmar a nossa, o nosso, aquilo que ensinamos por meio do nosso testemunho. Essas coisas também são bastante importantes, certo? Deixa eu dar mais uma pausa aqui antes de ir para a parte final do nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Paulo Trigo. Paulinho, você está em condições aí? Deixa eu ver se eu consigo. Paulo, você está aí? Ele está em reunião. Não é o Paulo que está aí, é a Deli, tá? Que está escondido aqui. Deixa eu ver aqui. Então, Deli, Leni, certo? Ora para a gente, certo? Pede a Deus que nos abençoe nesse trabalho de ensinar, né? Você também como professora, peça a graça de Deus sobre nós nessas questões. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Queremos te clamar, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nesses momentos de dedicação à Tua palavra, que nós possamos crescer espiritualmente, ó Pai, que nós possamos aprender a não fazer aquilo que não agrade a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a ter um bom testemunho, ó Pai. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, a nos preocupar com a sua vida espiritual, que o nosso testemunho seja fiel à tua palavra, que nós não prejudicamos ninguém, ó Pai, seja quem estiver ao nosso lado, ó Pai. Agradecemos pela oportunidade que temos de aprender de Ti e ser usados para ministrar a Tua palavra também, ó Pai. Que o Senhor continue nos capacitando, nos ajudando, Senhor, a termos uma vida fiel a Ti, que a nossa vida realmente seja consagrada para Teu serviço, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos em frente aqui para a última parte do nosso estudo. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Muito bem. Então,
A última parte que eu quero trazer para vocês é uma leitura de uma oração, a oração de Ana, que está lá em 1 Samuel 2, de 1 a 10. E aí a gente vai apenas observar como a oração, de modo prático agora, olhando para uma oração, como ela pode, então, ser importante para o nosso crescimento espiritual. Tá? Como é que estas coisas, sendo ensinadas, podem ter efeito prático na nossa vida. E eu quero, então, nesse texto, reforçar três coisas para vocês. A gente já vai ler o texto, né? Mas eu quero reforçar três coisas para vocês. Primeiro, veja como Ana conhece a Deus. A percepção de quem Deus é e daquilo que ele faz é fundamental na oração de Ana. Então agora nós estamos pensando o contrário, né? Ou seja, como que é importante orar para que a gente aproveite bem o estudo bíblico. Mas agora eu quero mostrar para vocês como o estudo bíblico faz bem as nossas orações. Uma das coisas que acontece quando estudamos a Bíblia é que nós conhecemos Deus e aquilo que ele faz. Segunda coisa importante na oração de Ana, ela é uma oração que demonstra confiança no Senhor. Tá? Você conhece a história de Ana, né? Ela é uma mulher que não podia ter filhos e que se entristecia muito sobre essa situação e pedia a Deus graça para poder ter, né, a alegria de ser mãe. Tá? Mas é importante que você perceba na oração algo um pouquinho maior e mais amplo que está acontecendo. Por quê? Porque se você continuar lendo o livro de Samuel, você percebe que o contexto de vida onde Ana, em que Ana estava, era um contexto muito complicado. O povo estava se afastando do Senhor, cada um fazia aquilo que era mais reto, não tinha rei em Israel, lembre-se, certo? Os próprios filhos de Eli, o sacerdote, são homens ímpios. Tá? Então, Israel está num momento de crise espiritual gravíssima. Tá? E o filho de Ana, né, Samuel, será instrumento de Deus para resgatar e recolocar Israel nos caminhos do Senhor. Então, Ana, ela expressa uma confiança em Deus, uma certeza de que Deus vai não apenas restaurar ela da sua dificuldade pessoal, mas também todo o povo da dificuldade espiritual que está enfrentando. Certo? Então, isto é importante a gente perceber. E, por fim, como que orar, ele vai chamar a atenção sobre o nosso orgulho, sobre a nossa própria, sobre a nossa maneira de tentar fazer as coisas por nós mesmos. Tá? Então, orar também é um ato de humilhação, é um ato de nos colocar debaixo da direção de Deus, para que a gente se lembre que a nossa vida não está nas nossas mãos, que não é a nossa disposição, que não é a nossa sabedoria, que não é a sabedoria de nenhum governante, de nenhum plano econômico, de nenhum processo mundial que vai de fato cuidar de nós. Essas coisas podem ser usadas por Deus, mas é Deus quem está realizando todas elas. Então vamos ver essas três coisas, há muitas mais coisas na oração de Ana, mas eu quero destacar essas três coisas enquanto nós lemos esse texto. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida
e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo, um monte de lixo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, ele assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com Deus serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Veja como a Ana ela apresenta para nós os efeitos do seu conhecimento de Deus, certo? Eu tenho forças, eu tenho alegria em Deus. Há problemas, há inimigos, mas eu consigo estar contente, né? A ideia do se rir, né? Até uma ideia meio de zombar, né? Dos inimigos, né? Mas por quê? Porque eu sou inatingível, porque eu tenho recursos financeiros, porque eu estou tomando as providências sanitárias. Não, eu vejo todos esses perigos e eu não tenho medo porque eu sei que Deus está trabalhando. E aí então ela vai começar a falar de Deus. Deus é santo, Deus é uma rocha firme, certo? Deus, ele é sábio e Deus é aquele que julga a todas as pessoas. Então, olhar para Deus, saber quem ele é. Como é que a gente aprende quem Deus é, se não no estudo bíblico? Agora, durante a sua oração, Ana, ela tem estes dados, Ana tem essas qualidades de Deus para apresentar. Estuda, reúna sua família, estude a palavra de Deus e conheça a Deus, e isso certamente vai ajudá-lo neste momento de crise. Depois, nós vemos, né, o quanto que Deus ele pode alterar todas as coisas, né? Quem tinha pão, quem era farto, agora está se vendendo por um pedaço de pão. Mas quem era faminto, agora não tem mais fome. Então, crises econômicas, elas existem, e elas afetam fortemente as pessoas. Mas quem está fazendo isso? É a enfermidade? É o governo? Quem é que está fazendo todas essas coisas? O Senhor levanta, o Senhor exalta, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Então, é importante que a gente lembre que o que vai acontecer conosco nesta crise terá como causa direta o que estamos vivendo, mas como causa final, como a razão final, quem está dando vida ou tirando vida é Deus. E se Ele quer que nós vivamos, assim será. Se Ele quiser que nós morramos, assim será. Mas Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. E aí o ponto nosso é: qual é o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós não é que os mansos herdem a terra. O propósito de Deus para nós não é que nós estejamos na sua glória. O processo de Deus, né? O propósito de Deus para nós não é que nós reinemos com Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Então, não importa onde nós cheguemos. Não importa quão terrível seja a nossa situação. Ana consegue orar lembrando que Deus é um Deus que faz essas transformações. Ele podia até nos derrubar e nos abandonar e nos lançar no inferno. Mas nas Escrituras, estudando a Bíblia, nós aprendemos que não é isso que ele quer para nós. O que ele quer? Guardar os seus santos. Guardar o seu povo. Certo? E por quê? Porque não é a força que vai prevalecer, não é lutando com Deus, mas é sabendo que Deus vai glorificar aquele que ele ungiu,
para a nossa redenção. A última frase tem esta palavra, né? O seu ungido, o Messias, o Cristo. É assim que Deus resolveu nos guardar, é assim que Deus resolveu nos proteger. E então, é desta forma que nós temos que lembrar que as nossas orações devem acontecer. Não é por acaso que as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Por quê? Porque é no poder de Jesus, é por causa do Cristo, do ungido de Deus, que as nossas orações, elas têm a sua eficácia e elas têm a sua utilidade. Essas coisas, então, eu espero que sejam as coisas que nos motivem. Eu espero que a gente tenha, nesse período de crise, que a gente tenha esta lembrança daquilo que Deus é, daquilo que nós somos e daquilo que Deus quer fazer em nós. Nós temos que buscar todas essas coisas em oração, mas nós temos que buscar todas essas coisas na palavra de Deus também. Tá? Então, o nosso desafio, né, como pastores, o nosso incentivo é que você esteja se desenvolvendo no exercício espiritual. Ah, mas eu não tenho conhecimento bíblico, eu não sei fazer uma exposição, uma mensagem. Como é que eu vou reunir a minha família para ler a palavra de Deus? Bom, é isso que eu estou dizendo para você essa manhã. Ore e peça a Deus que use você. Peça a Deus que fale através de você. E se você conhece de fato a Deus, você sabe que Deus poderá fazer isso por você e para sua família. Então, ore. Sim, é um grande desafio. É um desafio maior do que nós. Não é porque eu sou pastor, porque eu tive a formação no seminário, porque eu dou aula para outros pastores, que eu sou capaz de instruir alguém no caminho da verdade e da justiça. Não é por isso. Essas coisas só acontecem por quê? Porque Deus quer abençoar a sua igreja. Porque Deus quer abençoar a sua vida. E é só por isso que todas estas coisas terão algum valor, algum efeito. E então lembre-se que esta razão de Deus está presente quando você reúne a sua família. Está presente quando você reúne a sua casa. Está presente quando você, sozinho, pega a sua Bíblia e vai orar e vai pedir a instrução de Deus. Então, busque essas coisas, creia nessas coisas, ande por essas coisas e certamente Deus vai nos abençoar em cada uma delas. Amém? Vamos orar mais uma vez e aí depois a gente abre para comentários e para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso. Ok? Santo Deus, tua igreja precisa do teu auxílio e se reúne, ó Deus, com o intuito de conhecer a tua palavra. E nesta manhã nós nos reunimos com o desafio de assumir o ensino bíblico dentro dos nossos lares e de aprender a buscar os recursos necessários para que a instrução cristã, o crescimento cristão continue a existir em nosso meio. Sabemos que a igreja tem um papel fundamental nisso, importantíssimo, mas também sabemos que as famílias têm esse propósito. E por isso, ó Deus, queremos nos capacitar em oração, pedindo o teu auxílio, pedindo a tua direção, pedindo a Deus que os propósitos da tua palavra se manifestem, os propósitos da tua palavra se apresentem a cada um de nós. Concede-nos, ó Deus, esta bênção, concede-nos esta orientação e abençoa, Deus, as famílias da tua igreja, cada lar, cada pessoa, para que desta forma o Senhor produza em nós o crescimento que nos conduz à vida eterna. Guarda-nos no meio desta crise, confiamos em Ti e esperamos em Teu Filho, aquele que o Senhor ungiu e separou para nossa redenção. No nome dele nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. Estou ativando o som de todo mundo. Vou desativar agora.
mas eu vou permitir que você ative o seu som se você quiser falar, ok? Então agora você, se quiser fazer algum comentário, você vai lá, libera o seu microfone e aí a gente pode estar tá conversando um pouquinho sobre o nosso estudo. Aí você pode falar. Jackson, quem está falando aí? Jackson falou. O Rafael veio me ensinar a mexer no negócio aqui, que ainda estou gatinhando. Então, Mas, diga. mas assim, sobre poder pregar a palavra é um negócio muito interessante, né? Que às vezes, quando você mais se acha preparado, você às vezes menos se sente usado por Deus. E às vezes, quanto mais você se prepara em oração, espiritualmente para pregar a palavra, aí você se sente mais usado, né? E a gente vê lá que quando Deus escolhe Jesus Cristo escolhe os 12 discípulos, a maior parte deles era gente que trabalhava com coisa braçal, né? Uma da forma de renda deles lá era a pescaria. E os pescadores era aquele que já saía para o mar, sabia velejar, né? E isso já nos mostra que qualquer um pode estar apto para pregar a palavra de Deus se estiver debaixo do Espírito Santo dele. É verdade, certo? Então, o poder é do Espírito. O nosso preparo é necessário. A gente tem que se preparar, ler, estudar, orar com antecedência por todas essas coisas, né? Mas a confiança precisa vir de Deus. Se não for essa confiança, é aquilo que Gamaliel disse, né? Se for obra de homens, vai parar, né? Vai se encerrar a qualquer momento. Se for obra de Deus, a gente não pode resistir, não pode lutar contra ela. Alguém mais? Pastor, Sim, é o sim. Newton. Bom dia, Newton. Pode falar. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar falando com vocês e tendo essa oportunidade de participar. Pastor, eu gostaria de fazer uma colocação. O senhor falou da questão da confirmação. Quando eu muitas vezes já falei assim, olhe, quando estava falando da palavra, não olhe para mim, olhe para Jesus. Uhum. Quando o senhor colocou que não, a nossa fala tem que ser, olhe para mim, que sou um pecador, mas Jesus está no comando. Eu achei muito interessante, porque eu sempre me esquivei disso, sempre coloquei, não olhe para mim, não olhe para mim, não. Eu não sou exemplo para nada, mas assim, e não é fácil, é muito difícil, mas com a graça de Deus a gente consegue, né? Exatamente. Então, esse é o desafio que a gente precisa assumir, certo? É lógico que quando a gente fala não olhe para mim, é que a gente está estabelecendo que a salvação vem de Jesus e não de nós. Mas é verdade, como o Newton coloca, que às vezes a gente está tentando de alguma forma se esquivar, né? E essa tentativa de fugir não é o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que os homens vão ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu, certo? Devemos deixar claro a nossa fraqueza, certo? E que se ele estiver colocando a sua confiança em nós, ele vai se decepcionar. Isso tem que ficar claro. Mas eu tenho que dizer, olha, eu já andei por um caminho e eu estou convidando você a andar neste mesmo caminho que eu estou andando. Esse caminho tem, sim, falhas e pecados. Assim como essa pessoa vai ter falhas e pecados também se seguir a Jesus. Mas esse caminho também tem um compromisso de, a cada dia, buscar perdão, reconciliação e buscar novamente os propósitos de servir e de glorificar a Deus. Isso aí. Pessoal, 11h25. Acho que nós podemos encerrar a nossa atividade aqui. Vou